A paz do Senhor a todos os amados, diletos em Cristo Jesus, que buscam muito mais da Palavra de Deus. E, neste momento, já depois de um tempo ausente, estamos aqui de volta, trazendo para você mais um pouquinho do conhecimento da Palavra de Deus. E hoje, em especial, gostaria de falar para você a respeito do dom de visão. Dom de visão. Muitas pessoas têm me procurado e têm pedido, pastor, eu recebi o dom de visão, me fala um pouco sobre isso. Pastor Salomão, eu tenho o dom de visão, Deus me mostra, então eu tenho o dom de visão. E eu gostaria de dizer para você sobre este incrível dom de visão. Vamos então, o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 até ao versículo 11. Paulo registra assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Ele está falando do primeiro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons, plural, de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Entenda o seguinte, aqui Paulo está falando a respeito dos dons, juntos, coletivo. E ele enumera, como se não quisesse deixar nada para trás, ele enumera num grupo de 9 dons, dividido em 3 grupos, como eu tenho dito nos vídeos anteriores. O primeiro grupo, dom de revelação. Segundo, dom de poder. Terceiro, dom de inspiração ou elocução. Pastor, vamos entender isso. Vamos lá. Os dons de revelação são 3, então formam o dom de revelação. Dom de poder, 3, formam o dom de poder. Dom de elocução e inspiração, 3. E estes são dons de línguas, ou variedade de línguas, dom de interpretação e o dom de profecia. São os dons de elocução ou inspiração. E temos o dom de poder, ou os dons de poder, como você queira, que é o dom de maravilha, os dons de curar e o dom da fé. Os 3 formam o grupo dos dons de poder. E temos agora o dom de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Ótimo! Vejamos que nesses 9 dons que Paulo cita aqui, não aparece o tal famoso dom de visão. Não existe esse dom de visão. Esta é a pura realidade. Aí você me diz, pastor, mas como eu vou entender? Então essas visões, o que seriam elas? Vamos já explicar. O dom de visão, como se dizem, não existe porque é uma forma de Deus manifestar as revelações através
de visões. Por exemplo, se são 3 dons de revelação, então você logo vai convir comigo que o primeiro, palavra de sabedoria, ele é um dom de revelação e neles tem visões. O dom de palavra de conhecimento é também obrigatório que tenha visões. O dom de discernir os espíritos também é obrigatório que tenha visões. Estamos falando de revelações. Revelações, elas são feitas através de visões. Porém, aí vem o grande problema, em que muitas pessoas acham que ele tem uma visão. Eu tenho um vídeo falando disso. Veja bem, ele acha que ele tem uma visão e que ele precisa ver com os olhos carnais. Veja que Jesus separa essas coisas. Jesus diz assim: eu vim para que os cegos vejam e os que veem sejam cegos. Olha que diferença. E olha que é trocadilho, aparentemente. Ele estava falando de visões espirituais. Agora, ele está juntando ambas para que as pessoas entendam o literal e o espiritual. Assim também, quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cita nas 7 cartas do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ele não diz só aí, ele diz também algumas parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele estava falando de ouvidos físicos? Absolutamente não. Ele falava de ouvidos espirituais. Então nós somos dotados desses ouvidos. Vamos também entender que somos dotados dessas visões. Então existem as visões, como eu cito em um dos estudos nossos, sobre visões abertas, visões fechadas. E as visões podem ser visões da sua cabeça, visões noturnas, que seriam o que nós chamamos de sonhos. Mas quando são sonhos espirituais ou visões espirituais, deixam de ser sonhos. Por exemplo, o sonho de José não eram sonhos. Eles eram visões que Deus dava a José, preparando para o seu futuro ministério e dizendo que logo, logo, ele teria que passar por lutas para chegar até onde Deus tinha determinado que ele chegasse. E que os feixes se dobrariam diante dele, a lua, as estrelas, o sol se dobrariam diante dele. Ele estava citando coisas tremendas, são revelações fortíssimas. E isso precisa ter tanto no dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, como também no dom de discernir os espíritos. Por exemplo, hoje se deturpa muito o dom de palavra de sabedoria. É um dom que aponta para revelações futuras. A Bíblia está permeada, desde Apocalipse, que você vê como último livro, você pode ir atrás também e procurar isso em Gênesis. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos as visões e as revelações. Agora, vamos entender o seguinte: o que Jesus quer dizer com esses dons para o futuro? É claro, como é que eu vou entender uma coisa espiritual? Paulo diz que nós comparamos as coisas espirituais com as espirituais. Não tem outra forma. Como é, por exemplo, no dom de discernir os espíritos? Como é que eu vou ver um espírito? Já está dizendo, ele é espírito, ele é invisível aos olhos humanos, aos olhos carnais. Eu teria que vê-lo aos olhos espirituais. Quando alguém disse: eu vi um anjo, então esse anjo apareceu e sumiu. Ótimo, que beleza. Ah, então esse anjo veio literalmente? Como é que você vai me explicar? Será que não foi uma visão? Paulo cita que ele viu Jesus. Mas Jesus depois não foi visto por mais ninguém depois que ele foi assunto aos céus. Então Paulo teve uma visão e ele diz mesmo: eu vi ao Senhor. É tremendo. Então, como você me garante que você viu com os olhos espirituais ou com os olhos carnais? Pastor, eu estava orando e eu vi um anjo. Eu vi numa visão algo futuro, ou passado, ou até mesmo acontecendo no presente, que não era ali do local. O que é isso, pastor? Deus te deu uma revelação. Mas como você me prova que você viu ali diante de você, no caso, um anjo ou o Senhor? Paulo via Jesus ali, o próprio Jesus diz: por esta razão te apareci e também te aparecerei outras vezes. E Paulo vê Jesus não uma vez nem duas.
Então nós podemos entender que essas visões, veja que a primeira ele até ficou cego. Vamos entender algumas coisas, por exemplo, vamos pegar alguns trechos bíblicos para que esse vídeo não fique muito alongado. Vamos lá, Números capítulo 12, verso 6, diz assim: E disse, ouvi agora a minha palavra, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O Senhor estava falando aqui com Miriam, com Arão e com Moisés, que estavam juntos, numa reunião rápida, vamos dizer assim, entre aspas, que Deus estava resolvendo o problema de Miriam e da murmuração de Arão contra Moisés. Então entenda, ele diz, eu falarei se houver profeta entre vocês, eu me darei a conhecer a ele através de... Por quê? Porque Deus é Espírito. Como é que nós vamos conhecer? Queridos, vou lhe revelar algo tremendo para você. Você é um cristão. E você sabe, com toda certeza, que Jesus viveu há 2000 anos atrás. Viveu, morreu e ressuscitou para te salvar, para nos salvar. Como você sabe disso? Por uma visão. Isto é uma revelação de Deus. O próprio Jesus era uma revelação de Deus há 2000 anos atrás, para os homens. Nele está toda a plenitude da divindade. Ele era uma revelação de Deus, dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Aí você entende agora porque não tinha parecer nem formosura, e muitos se agregavam a ele e outros o repeliam. Outros o crucificaram. E venderam, no caso de Judas, andando com ele, vendo tudo aquilo. Mas não entenderam, não perceberam. Não houve uma revelação mais profunda. E aos outros não. Os outros abriram os olhos. Então se cumpre o que ele diz, para que os cegos vejam e os que veem sejam cegos. O próprio Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, disse, olha, vocês mataram o príncipe da vida. Aí diz em seguida, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Eles ignoraram o que viram. Por causa de uma revelação mais profunda, não se interessaram e por isso não descobriram quem ele era. Tiveram frente a frente com o autor da vida, a fonte da vida. Aquele que diz, ninguém desceu do céu senão o que está no céu. O Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, ele estava aqui, estava lá. Ele era uma revelação de Deus para nós aqui. Se fez carne e habitou entre nós o Verbo. Então isso é uma grandíssima revelação. Para mim e você, que estamos aqui agora, isso aqui seria palavra de conhecimento. Nós, em pleno século XXI, conhecedor daquilo que aconteceu há 21 séculos atrás, digamos assim, há 20 séculos, pronto. Então nós somos conhecedores de sim, como? Pelo Espírito de Deus, através de uma revelação, através de uma visão. Ele nos revelou, nos mostrou, no nosso espírito, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, nos revelando, como disse Paulo aos Gálatas, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, assim também o Espírito Santo nos revela. Agora, rapidamente, ainda para você entender melhor, Daniel 8,16 diz assim, e ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel teve uma visão, mas não conseguia entender. E agora vem a revelação, as explicações pelo anjo Gabriel, que é conhecido biblicamente como o arcanjo das revelações. Ele revelou a Maria, ele revelou também o seu primo, que é João Batista, que ia nascer. Ele faz a revelação também ao pai de João Batista. Enfim, vamos em frente. Ainda, Daniel 10:7 diz assim, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. E agora? Eles não viram, mas é como se algo revelasse para eles que naquele momento acontecia algo sobrenatural, porque eles saíram atemorizados, se esconderam, com medo de algo que eles não viram. Esse versículo vai também mexendo com Paulo lá posteriormente na frente, que gera uma controvérsia.
a ponto de alguns não compreenderem e dizer que a Bíblia contradiz-se. Na verdade, não há nenhuma contradição. Paulo depois cita isso também. Atos 26, 13, veja bem. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Paulo diz que eles também ficaram atemorizados que estavam com ele, mas não ouviram nada do que ele falava. E quando Paulo diz ainda, eles viram, mas não ouviram, ouviram, mas não viram, aí gera uma controvérsia para muitos. Agora entenda, era uma revelação isso aqui. E Paulo também sentiu o drama daquilo. E ela era tão perfeita que ao ver ficou cego. Tão perfeita era a visão. Porque as coisas espirituais, Paulo diz que elas são contrapostas às materiais. Então diz que as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis, porque as coisas invisíveis são reais. Então o real mesmo, meu querido, é o que Deus te mostra em visão. Isso é real. O mundo passa, mas as coisas do Senhor são eternas. Diz: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Vejamos ainda o que diz Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que João viu? Ele viu o Senhor, estando ele na ilha de Pátimos. E ele diz que caiu aos seus pés como morto naquela visão. Isso quer dizer que esta visão como foi? Será que ele viu num sonho? Será que ele viu? Então as visões são revelações de Deus. E elas estão contidas em um dos 3 dons espirituais. Não existe separado dom de visão. Em frente ainda, Atos 27:10. Dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo os advertia de que teria um problema grave naquela navegação. Ele diz que ele via. Como que será que Paulo via isso? Com os olhos? Passava um filme diante dele? Ele via. Aquilo era revelado no seu espírito e ele trazia à tona aos que estavam ali, já preparando-os por o que viria. Eles não quiseram dar ouvido e lá na frente se cumpriu. Queridos, preste atenção. As visões estão contidas nos dons de revelação. Você não pode ver com seus olhos um espírito. Então Deus te revela que tipo de espírito está operando naquela pessoa. Espírito de engano, espírito de mentira, de feitiçaria, espíritos familiares, enfim. Ele te mostra, ou o Espírito Santo trabalhando ali. Então ele te revela, ele te mostra em visões. Essas visões podem ser visíveis ou invisíveis pelo Espírito. Assim também acontece com o dom da palavra de conhecimento. Deus revela coisa do passado que ninguém conheceu, ninguém nunca viu, e ele nos revela. Os discípulos estavam ali e quando Jesus se transfigura, eles viam agora Moisés, que viveu cerca de 1.500 anos antes deles. E eles conheceram e disseram: vamos fazer aqui uma cabana para ti, para Moisés, para Elias. Elias há muito tempo também, eles nunca conheceram visivelmente. Então, dá para perceber que eles conheceram algo que eles nunca viram. Assim também o Senhor nos revela. Da mesma forma, a palavra de sabedoria não é o que muita gente pensa hoje. Você encontra tantas pessoas inchadas achando que, porque ele teve uma palavra naquele momento para falar, ele acha que tem o dom de sabedoria. Isso não existe também. Não existe esse dom de sabedoria que as pessoas falam. E outra coisa, se são dons, não são aptidões humanas. São coisas que o Espírito revela, que o Espírito pode conceder. Por exemplo, a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então os dons é conforme o Espírito Santo nos concede. Não é porque eu sei falar, porque eu sei o que está na Bíblia, porque eu conheço tal coisa, ou sei de tal coisa, ou sei me expressar, sou eloquente, eu dou um jeitinho na retórica e sei trabalhar com ela. Isso não diz que eu sou sábio ou que eu tenho um dom de palavra de sabedoria. Ah, mas Jesus disse: dá a César o que dissesse, é dom da palavra de sabedoria. Não, isso aqui é uma palavra sábia que foi dada naquele local.
Ele disse que nós também faríamos a mesma coisa. Ele disse, não vos preocupeis quando estiver diante de reis e diante de governadores, porque naquele momento não sois vós quem falais, mas o Espírito do vosso Pai falará na vossa boca. Aí ele disse, ele vos dará uma palavra que ninguém poderá contradizê-la. Todas essas palavras que Jesus falava, eles não conseguiam contradizê-la. Assim também falou conosco. Isso também não é um dom de palavra de sabedoria, como muitos pensam ter, de forma alguma. Ou porque ele age de uma forma capciosa no ministério, ou de uma forma mais tática, ele ia ter um dom de sabedoria. Não, isso não é dom de palavra de sabedoria, e nem dom de sabedoria que também não existe. Não. Toda a palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito de Deus que ele dá no momento, revelando algo que tem para o futuro e que vai acontecer. Essas visões Deus pode mostrar para mim, para você e para qualquer que busca Ele de todo o coração. Muitas coisas estão para acontecer, muitos acontecimentos, principalmente nesses últimos dias. Há 2 anos eu venho avisando de uma desconfiguração de nações e o que realmente já está acontecendo. Quando eu falei, poucas pessoas acreditavam que poderia acontecer. E agora estamos vendo aí, diante dos nossos olhos, a desconfiguração que é para se preparar o que está para vir. E de modo nenhum, diz a Bíblia, escaparão. Está para acontecer e toda essa desconfigurações é para poder se configurar 10 nações que dominarão o mundo. Sobre isso falarei em algum outro vídeo pertinente, porque são assuntos escatológicos. Fico por aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí a sua pergunta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.